Que alegria poder encontrar você todos os dias aqui no plano de leitura da Bíblia. Seja bem-vindo. Vamos nós lendo a Bíblia em um ano, tá? Estamos hoje finalizando o livro de Esté. Nós vamos fazer os 3 últimos capítulos de Esté, tá? E Tiago, abrindo hoje o livro de Tiago. Então pegue sua Bíblia, junte o familiar, prepare o ambiente. Se você está em trânsito, vamos juntos, abra o seu coração, tá bom? Deus vai falar conosco por meio da palavra nesse momento. Se você é novo no canal, nosso pedido é que você se inscreva, aperte aí o botão de todas, o sino, para que você receba os nossos avisos e notificações. Anote os capítulos de hoje. Esther, capítulos 8 a 10 e Tiago, capítulo 1. Vamos começar por Esté, Antigo Testamento, capítulo 8, verso 1, nós lemos. Naquele mesmo dia, o rei Xerxes entregou à rainha Esté os bens de Amã, inimigo dos judeus. Então Mardoqueu foi trazido à presença do rei, pois Esté havia contado ao rei que ele era seu parente. O rei tirou do dedo o anel com o selo real que ele havia tomado de volta de Amã e o entregou a Mardoqueu. Assim Esté o nomeou administrador dos bens de Amã. Então Esté voltou a apresentar-se ao rei e, caindo a seus pés, suplicou com lágrimas que ele cancelasse o plano perverso de Amã, o Agagita, contra os judeus. Mais uma vez o rei estendeu o cetro de ouro para Esté. Ela se levantou e ficou em pé diante dele. Disse ela: se parecer bem ao rei, se conto com seu favor, se o rei considerar correto e se o tenho agradado, que seja publicado um decreto anulando as ordens de Amã, filho de Amedata, o Agagita, para aniquilar os judeus em todas as províncias do rei. Pois como eu suportaria ver meu povo passar tal calamidade? Acaso poderia assistir à destruição de minha família? O rei Xerxes disse à rainha Esté e ao judeu Mardoqueu: entreguei a Esté os bens de Amã e ele foi enforcado porque tentou destruir os judeus. Agora enviem aos judeus um decreto em nome do rei, dizendo: o que vocês acharem melhor, e selem-no com o anel do rei. Lembrem-se, porém, de que o que já foi escrito em nome do rei e selado com seu anel não pode ser revogado. Assim, no dia 25 de junho, os secretários do rei foram convocados e um decreto foi redigido exatamente da forma como Mardoqueu ditou. O decreto foi enviado aos judeus, aos mais altos oficiais do rei, aos governadores e aos nobres de todas as 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. As ordens foram redigidas na escrita e na língua de cada povo do império, incluindo as dos judeus. Mardoqueu escreveu o decreto em nome do rei Xerxes e o selou com o anel do rei. Enviou as cartas por mensageiros montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus de todas as cidades a autoridade para se reunirem e defenderem a própria vida. Permitia que destruíssem, matassem e aniquilassem qualquer exército de qualquer nacionalidade ou província que os atacasse, ou a seus filhos e esposas. Também permitia que tomassem os bens de seus inimigos. A data marcada para que isso acontecesse em todas as províncias do rei Xerxes era 7 de março do ano seguinte. Uma cópia do decreto devia ser publicada como lei em cada província e proclamada a todos os povos, a fim de que os judeus estivessem preparados para se vingar de seus inimigos na data marcada. Por ordem do rei, os mensageiros saíram a toda pressa, montados em cavalos velozes criados nas estrebarias do rei. O decreto também foi proclamado na fortaleza de Suzã. Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido com trajes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto de linho fino e tecido vermelho. E o povo de Suzã comemorou alegremente o novo decreto. Os judeus se encheram de felicidade
e alegria, e foram honrados em todas as partes, em toda parte. Em cada província e cidade, em cada lugar aonde o decreto do rei chegava, os judeus se alegravam muito e comemoravam com grandes banquetes, festas e feriados. Muitos que pertenciam a outros povos do império se tornaram judeus, porque temiam o que os judeus pudessem fazer com eles. Finalizamos capítulo 8, vamos ao capítulo 9 de Esther. Assim, no dia 7 de março, os 2 decretos do rei entraram em vigor. Nesse dia, os inimigos dos judeus esperavam dominá-los, mas aconteceu o contrário. Os judeus dominaram seus inimigos. Reuniram-se em suas cidades, em todas as províncias do rei Xerxes, para atacar qualquer um que procurasse lhes fazer mal. Ninguém conseguiu resistir-lhe, pois todos tinham muito medo deles. E todos os nobres das províncias, os mais altos oficiais, os governadores e os oficiais do rei, ajudaram os judeus, pois temiam Mardoqueu. Ele havia sido promovido no palácio do rei, e à medida que se tornava mais poderoso, sua fama se espalhava por todas as províncias. Portanto, na data marcada, os judeus feriram seus inimigos à espada, mataram e aniquilaram seus inimigos, e fizeram o que queriam com aqueles que os odiavam. Só na fortaleza de Suzã, os judeus atacaram e mataram 500 homens. Também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Adalia, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata, os 10 filhos de Amã, filho de Amedata, inimigo dos judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Naquele mesmo dia, quando o rei foi informado do número de pessoas mortas na fortaleza de Suzã, mandou chamar a rainha Esther e disse: só na fortaleza de Suzã os judeus mataram 500 homens, além dos filhos de Amã. Se fizeram isso aqui, o que terão feito nas províncias? E agora, o que mais deseja? Seu pedido será atendido. Diga-me, será feito. Esther respondeu: se parecer bem ao rei, dê permissão aos judeus de Suzã, para que façam novamente amanhã o mesmo que fizeram hoje, e que os corpos dos 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. O rei concordou e publicou o decreto em Suzã, e os corpos dos 10 filhos de Amã foram pendurados na forca. Então, no dia 8 de março, os judeus de Suzã se reuniram e mataram 300 homens. Mais uma vez, porém, não tomaram nenhum despojo. Enquanto isso, os outros judeus em todas as províncias do rei haviam se reunido para defender a própria vida. Livraram-se de seus inimigos ao matar 75.000 dos que odiavam os judeus. No entanto, não tomaram nenhum despojo. Isso foi feito em todas as províncias no dia 7 e no dia 8. Descansaram e comemoraram sua vitória com um dia de festa e alegria. Os judeus de Suzã mataram seus inimigos nos dias 7 e 8 de março e descansaram no dia 9, fazendo dele um dia de festa e alegria. Por isso, os judeus que vivem em povoados nas regiões rurais celebraram a festa anual nesse dia determinado, data em que se alegram, festejam e presenteiam uns aos outros com alimento. Mardoqueu registrou esses acontecimentos e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, tanto aos de perto como aos de longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses 2 dias. Ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo presentes aos pobres. Assim recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos, em que sua tristeza foi fundamentada em alegria e seu lamento em dia de festa. Os judeus aceitaram a orientação de Mardoqueu e adotaram esse costume anual. Amã, filho de Amedata, o Agagita, inimigo dos judeus, havia tramado destruí-los numa data determinada pelo lançamento de sortes, chamada Purim.
Mas quando Esté foi à presença do rei, ele publicou um decreto que fez o plano perverso de Amã se voltar contra ele. E Amã e seus filhos foram pendurados numa forca. Por isso essa comemoração se chama Purim, palavra que se usava antigamente para lançar sortes. Assim, por causa da carta de Mardoqueu e daquilo que lhes havia acontecido, os judeus em todo o reino concordaram em dar início a essa tradição e transmiti-la a seus descendentes e a todos que se tornassem judeus. Declararam que não deixariam de celebrar anualmente esses 2 dias na data determinada. Esses dias seriam lembrados e comemorados de geração em geração por todas as famílias em todas as províncias e cidades do império. A festa de Purim jamais deixaria de ser celebrada pelos judeus, nem a lembrança do que havia acontecido se apagaria entre seus descendentes. Então a rainha Esté, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram outra carta com toda a autoridade para confirmar a carta de Mardoqueu e estabelecer a festa de Purim. Enviaram cartas a todos os judeus das 127 províncias do Império de Xerxes, desejando-lhes paz e segurança. Essas cartas estabeleciam a festa de Purim, uma celebração anual desses dias na data determinada, conforme decretado tanto pelo judeu Mardoqueu como pela rainha Esté. O povo resolveu celebrar essa festa, assim como haviam estabelecido para si e seus descendentes os tempos de jejum e de lamentação. Assim, o decreto de Esté confirmou as orientações para a festa de Purim e tudo foi escrito nos registros. Finalizamos o capítulo 9, vamos para o capítulo 10. O rei Xerxes impôs tributos a todo o seu império, incluindo as distantes regiões do litoral, suas grandes realizações e o relato completo da grandeza de Mardoqueu, a quem o rei havia prometido. Então, registrados no livro da história dos reis da Média e da Pérsia, o judeu Mardoqueu ocupou o cargo mais alto do reino e abaixo apenas do próprio rei Xerxes. Era muito importante entre os judeus que o tinham em alta consideração, pois ele continuou a trabalhar para o bem de seu povo e a buscar o bem-estar de todos os seus descendentes. E aqui nós finalizamos o livro de Esther. Quem pode glorificar é o Senhor. Mais um livro vencido, mais um conteúdo poderoso da palavra de Deus que nós absorvemos na nossa leitura. Nós vamos agora ao Novo Testamento, vamos a Tiago, capítulo 1. Eu, Tiago, escravo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, envio esta carta a 12 tribos espalhadas pelo mundo. Saudações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Pois saibam que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. E é necessário que ela cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida, vocês serão maduros, completos, sem que nada lhes falte. Se algum de vocês precisar de sabedoria, peça a nosso Deus generoso e receberá. Ele não os repreenderá por pedirem, mas quando pedirem, façam-no com fé, sem vacilar. Pois aquele que duvida é como a onda do mar, empurrada e agitada pelo vento. Ele não deve esperar receber coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. O irmão que é pobre tem motivo para se orgulhar, porque é digno de honra. E o que é rico deve se orgulhar, porque é insignificante. Ele murchará como uma pequena flor do campo. O sol quente se levanta e a grama seca. A flor perde o viço e cai, e sua beleza desaparece. Da mesma forma, murchará o rico com todas as suas realizações. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam.
Esses desejos dão à luz o pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Não se deixem enganar, meus amados irmãos. Toda dádiva que é boa e perfeita vem do alto, do Pai que criou as luzes no céu. Nele não há variação nem sombra de mudança. Por sua própria vontade, ele nos gerou por meio de sua palavra verdadeira, e nós, dentre toda a criação, nos tornamos seus primeiros frutos. Entendam isto, meus amados irmãos. Estejam todos prontos para ouvir, mas não se apressem em falar, nem em se irar. A ira humana não produz a justiça divina. Portanto, toda a impureza e maldade, removam toda a impureza e maldade, e aceitem humildemente a palavra que lhes foi implantada no coração, pois ela tem poder para salvá-los. Não se limitem, porém, a ouvir a palavra, ponham-na em prática. Do contrário, só enganarão a si mesmos. Pois se ouvirem a palavra e não a praticarem, serão como alguém que olha no espelho, vê a si mesmo, mas assim que se afasta, esquece como era a sua aparência. Se, contudo, observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo, e sua religião não tem valor. A religião pura e verdadeira aos olhos de Deus, o Pai, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. E aqui finalizamos o primeiro capítulo de Tiago. Chegamos ao final dos capítulos do dia desse plano de leitura da Bíblia. Vamos orar finalizando? Quero orar por você, pelo nosso dia, mas antes quero pedir que você deixe o seu like, que você compartilhe com seus contatos, grupos, e que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito. Marca o sino de todas, tá bom? Vamos orar. Pai, que maravilha, Senhor, finalizarmos mais um livro, entrarmos em um novo e recebermos da Tua palavra a cada manhã. Estamos, Deus, firmes no propósito, crendo, Senhor, que é o Senhor quem nos sustenta, é o Senhor quem nos capacita. Nós, de nós mesmos, Senhor, não temos nada que não tenha vindo das Tuas mãos. Por isso te devolvemos a honra e a glória. Declaramos, Senhor, dependência de Ti. Nós precisamos de Ti, Senhor. Deus, toma o nosso dia, nos ajuda, nos direciona. Senhor, nos dá, Deus, um direcionamento, Deus, poderoso, uma direção clara para esse dia e para esses próximos dias. Nós abençoamos nossos irmãos, declaramos sobre eles a Tua paz e a Tua prosperidade, no nome do Senhor Jesus. Você que está do outro lado, se você crê comigo, diz aí amém, e glória a Deus, e aleluia. Beijo no seu coração, meu irmão, fica na graça e na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.